Como é que vocês estão, meus alunos? Tudo bem? Hoje eu realmente não tenho a condição de a gente poder trabalhar. Eu estou tentando evitar um pouco aulas mais extensivas, questões mais extensivas, para poupar um pouco a minha voz, né? Que ela costuma ratear um pouquinho depois que eu fico muito tempo falando. Então peço desculpas a vocês por o nosso encontro ser virtual, dessa forma como ele está sendo feito. E vim aqui mais para a gente reforçar algumas questões que a gente tem para trabalhar na nossa prova, nossa avaliação, que eu não quero que vocês esqueçam, né? A nossa avaliação ela vai ter uma questão linear muito importante. A primeira coisa é a contextualização do que nós chamamos de sociedade contemporânea, a história do mundo contemporâneo. Principalmente a história do mundo contemporâneo pós-Guerra Fria, pós-1989, final da década de 80, que é um final da década de 80 marcado não só pela queda do Muro de Berlim, em 1989, mas com os desdobramentos disso com o fim da União Soviética e as revoluções feitas nos chamados países do leste europeu, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Hungria, Ucrânia, uma grande quantidade de nações que até então eram nações ou ligadas à União Soviética ou que sofriam intervenções diretas do chamado Kremlin, a sede do governo socialista, vão ocorrer. Processos democráticos, eleições de líderes políticos, nós vamos ter uma série de ações, talvez a mais marcante seja na Polônia, com Solidariedade, Lech Wałęsa, que é o líder do Solidariedade, um sindicato operário polonês, e ele toma o poder, vira presidente e se transforma numa expressão da democracia na busca pela liberdade. Mesmo processo que a gente vai ter em outros países, como o próprio desmembramento da Tchecoslováquia, a República Tcheca, a República Eslovaca, a Iugoslávia, que era uma grande quantidade de nações, desde Montenegro, Sérvia, Bósnia, vocês devem ter ouvido falar da Guerra da Bósnia, Sarajevo, Kosovo, que fazia parte da Iugoslávia e se desmembrou. Né? A Iugoslávia que foi liderada por muito tempo pelo general Tito, mesmo a Iugoslávia que tinha um processo dentro do socialismo de ser uma exceção de representatividade. Todo esse processo de desmonte do leste europeu, que foi marcado pela queda do socialismo, pela expansão da democracia, também da liberdade de expressão, comunicação, migração, deslocamento. Uma grande quantidade de pessoas que viviam nos países de regime socialista migram para os países capitalistas. Profissionais qualificados, professores universitários, cientistas, técnicos, acabaram encontrando espaço para a sua atuação na Europa Ocidental. Mesmo a Alemanha, que era dividida em Alemanha Ocidental, a República Federativa Alemã, e a Alemanha Oriental socialista, ironicamente chamada de República Democrática Alemã, quando a Alemanha Oriental se desmantela, cai o Muro de Berlim e se reunifica a Alemanha por um custo econômico muito grande para a Alemanha Ocidental, um custo social também muito grande, porque uma parte considerável da Alemanha Oriental tinha um parque industrial sucateado, uma estrutura bastante precária, agrária também, e essas populações que viviam nessa estrutura, na Europa, na Alemanha Oriental, migram parte dela para a Alemanha Ocidental. É a busca da liberdade, né? É a busca do conceito de ser livre, que tomou conta, inclusive, dos meios de comunicação, com a série de produções na imprensa sobre a questão da democracia, da liberdade, das novas frentes de defesa, dos regimes, das pessoas. A questão, por exemplo, ambiental, que desde a década de 1950, 60 já tinha um crescimento significativo, foi também ampliada a partir dos anos 90. Você vai ter encontros, como por exemplo foi a Eco 92, ou Rio 92, como a gente chama. A discussão das questões ambientais também ganhou conotação política, ganhou efervescência política. Então você tem o final da Guerra Fria como um marco muito importante. Também na economia, né? Os regimes chamados de Estado de Bem-Estar, regimes fechados, onde o Estado tinha um papel determinante na condução da economia, na condução das questões sociais, das questões públicas, onde o subsídio público, que a gente chama de Estado de Bem-Estar, onde o Estado representava o grande alicerce da melhora da vida das pessoas, o grande gerador de possibilidades sociais, de possibilidades humanas. Claro que tudo isso, esse estado de bem-estar, associado a um controle que o Estado tinha sobre a sociedade. Então o Estado não controlava efetivamente de graça, isso lhe dava poder. A presença do Estado na vida das pessoas legitima o Estado e sua autoridade. Se você observar hoje, a ajuda que o governo dá com os recursos para as pessoas que estão passando por situação
de crise com a pandemia, a ajuda emergencial, por mais que seja um gasto que o Estado tenha, isso legitima o Estado e sua autoridade e seu poder. Tudo isso se desmantela. Vamos ter aí um surgimento de uma nova proposta de economia, onde as fronteiras demarcadas pelo controle do Estado passam a ser abertas. Então, vários países do mundo com economias restritivas, fechadas, revêem esse papel do Estado. No Brasil, por exemplo, não foi diferente, né? O Estado brasileiro, final da ditadura militar, uma ditadura militar que acaba em 1985, quer dizer, o Brasil vive um pouco essa onda da abertura, da redemocratização, movimentos diretas já, a população na rua, a luta pela democratização do país, veio acompanhada do retorno da representatividade, da liberdade política e de expressão, dos grandes debates sociais, das grandes questões sociais, de uma nova Constituição em 1988, chamada de Constituição Libertária ou Constituição Cidadã. Essa Constituição veio abranger questões sociais que eram consideradas travadas por parte de um Estado autoritário. Também se falava de privatização. Os meios de comunicação, a partir da década de 1990, discutem muito o desmonte da estrutura do Estado, considerada uma estrutura obsoleta no Brasil. A privatização das telecomunicações, por exemplo, foi uma demarcação disso. A discussão da democratização ou privatização da linha férrea, rede ferroviária federal, e discussões também de privatizações de setores que, mesmo não ocorrendo, garantia a discussão também da presença da iniciativa privada, de uma nova forma de enxergar a gestão dos negócios. E as multinacionais cresceram muito nesse ambiente. Não pode esquecer que há aí uma valorização significativa do papel da empresa privada, da iniciativa privada, da liberdade. Que alguns chamam de neoliberalismo, alguns questionam isso, né? Fala que isso foi um mal para a sociedade, relativamente não considero. A gente hoje tem uma boa estrutura tecnológica, a gente avançou muito no setor de tecnologia, de comunicação, de informatização, graças a esse processo de abertura. Quer dizer, a crítica, aparentemente, para o desmonte do Estado, teve benefícios efetivos para a sociedade. Discussões como educação, por exemplo, ganharam amplitude, as escolas se multiplicaram, instituições de ensino privadas puderam ampliar o oferecimento de escolas, ensino superior. Isso é uma questão notória a partir da década de 1990, anos 2000. Então você tem esse contexto econômico que amplia também o potencial de comunicação efetiva de bens e serviços. A quantidade de produtos que são oferecidos no mundo. Então nunca se esqueçam que esse é um contexto em que você tem as multinacionais, as grandes marcas, os grandes eventos internacionais. É muito perceptível a mudança da produção, reprodução e transmissão de grandes eventos esportivos a partir da década de 1980, 1990. O quanto que ganha força econômica, força de patrocínio, força de divulgação, força de interação os grandes eventos internacionais. Copa do Mundo, por exemplo, de futebol, Olimpíadas, campeonatos mundiais de automobilismo, passam a ter uma relação muito mais próxima com as pessoas que curtem esse tipo de esporte, como mesmo o futebol, além do futebol, o basquete, o vôlei, se popularizam. Quer dizer, você tem grandes marcas, grandes comunicações e produções, grandes instituições de comunicação, grandes empresas de comunicação, financiando, bancando, investindo essa multiplicação desses meios, dessas formas de trabalhar os eventos internacionais. Então a gente ganhou com isso. Né? A gente ganhou também a produção cinematográfica, a gente ganhou a produção da informação, os telejornais passaram a ter sessões de economia específicas, onde nós podemos acompanhar em tempo real bolsas de valores, fatos internacionais são acompanhados em tempo real, para o bem e para o mal, grandes feitos, grandes tragédias. Então o ser humano mergulha, o indivíduo mergulha, aonde ele esteja, nessa gama de elementos de informação que chegam até as pessoas. Então isso não pode ser renegado, isso não pode ser menosprezado nesse contexto. E aí existem algumas mudanças importantes das próprias formas como os meios trabalham. Né? Os meios de comunicação, as empresas de comunicação, que são empresas. Vocês que vão trabalhar em empresas de comunicação, seja na publicidade, seja no jornalismo, na informação, são empresas como qualquer outra. Não são empresas da mesma estrutura, da mesma forma, trabalham com o mesmo produto, claro que não. Né? Não estou falando para você que uma empresa de comunicação é uma fábrica de sapatos, ou de roupas ou de móveis. Mas, efetivamente, existe uma intenção de uma empresa privada que é a obtenção do lucro, do rendimento, do acúmulo de capital. Isso é uma verdade absoluta, isso é uma verdade necessária de ser trabalhada e de ser entendida. A gente não pode menosprezar essa condição. Né?
E isso cria nos meios de comunicação uma preocupação efetiva com o engajamento, com o envolvimento do público, com entender quem é o público ouvinte, entender quem são as pessoas e o oferecimento de novos produtos e serviços de comunicação. Garantir que esses produtos e serviços cheguem a um grande número de pessoas, que atinjam um grande número de pessoas. Então você tem uma mudança significativa no formato desses meios, que é o que a gente comentou, a incorporação de tecnologia por esses meios, a incorporação de meios e ferramentas novas pela comunicação. Essa modernização e essa eficiência vai gerar resultado, claro, efetivo na produção de conteúdos diferenciados. Se vocês observarem no YouTube, fizerem uma viagem no YouTube sobre as propagandas da década de 1970, 1980, 1990, 2000, vocês vão percebendo que os produtos diversificam-se, as temáticas diversificam-se e a inteligência por trás daquilo que se oferece, a tentativa de sensibilização do consumidor muda. Isso é muito bacana, porque é importante para vocês entenderem como que a propaganda, como um instrumento de comunicação, ela é um registro histórico, ela é um documento histórico, e ela é importante como esse registro, de você entender em que contexto ela está se desenvolvendo, em que contexto ela está produzindo. E aí a questão que eu considero vital para a nossa prova, que é a questão tempo-espaço. Você passa a ter um tempo mais rápido da informação, você passa a trabalhar com o tempo das pessoas nos lugares onde elas estão e nos espaços onde elas estão, e você redimensiona a proporcionalidade do público, né? Você deixa de ter uma regionalização vinculada a um território, a um lugar físico, e você passa a ter uma construção territorial com públicos de interesse, né? Um ambiente onde há um público de interesse preciso para atender determinados tipos de demandas e formas. Então é fundamental que a gente compreenda que esses elementos que a comunicação está trabalhando é dentro dessa nova possibilidade que o mercado gerou, que a economia mundial gerou. E o papel do comunicador muda também, porque ele passa a ter uma relação mais próxima com o seu interlocutor, né, com o seu receptor, com o seu ouvinte, com o seu leitor, com o seu telespectador, e ele passa a construir uma questão de pessoalidade. A linguagem muda. Se vocês quiserem um dia também ver isso, fazer uma especulação como comunicadores na busca de criar uma memória de registro, peguem os telejornais que eram apresentados na década de 70, observem a linguagem do âncora, a linguagem dos repórteres quando entram com a reportagem, os tempos das reportagens, foco das imagens, cenário do telejornal, cenário da produção da reportagem. E vocês vão ter uma surpresa fantástica de como se dinamizou a imagem, de como a imagem passa a falar bastante, passa a ter mais espaço do que o texto. As coberturas com sonoras, elas eram imensas, grandes, porque era preciso explicar. Agora você precisa ver, e o ver já explica por si mesmo. Isso vai acontecer na televisão. Isso vai acontecer na produção de imagem. Na produção de texto, o que você passa a ter é uma mudança do linguajar, a mudança do como se aborda, para quem se fala. A linguagem mais rebuscada desaparece, a linguagem simples e direta ganha força, expressões cotidianas e costumeiras mais polidas ganham espaço também, e as conversas com os interlocutores, com os ouvintes, por exemplo, no rádio, fica mais constante e mais comum. Quer dizer, eu quero estar dialogando com as pessoas. Eu falo com o ouvinte, eu falo com o telespectador, eu falo com o leitor. Eu vou querer criar com aquele que é meu interlocutor uma individualidade, uma personificação, uma expressão de dados pessoais nas relações que eu estabeleço, por mais que a informação seja comum e seja coletiva, seja para muita gente, mas que identifique um determinado tipo de perfil. Lembre-se que surgem as TVs a cabo. Lembre que nós tivemos as locadoras na década de 80, e essas locadoras que sobreviveram até os anos 2000 e pouco, elas particularizaram o consumo da imagem do filme, dos interesses documentários. As TVs a cabo e a grande quantidade de canais que elas apresentam criaram uma particularização ainda maior, mais expressiva, com mais força. Então você tem essa busca, essa ideia constante de gerar a possibilidade de atender a um público específico, atender a uma determinada população de pessoas que possam ser atingidas com a mensagem, com a linguagem. E o avanço tecnológico que a gente tem hoje, que é uma outra questão importante para a nossa avaliação, caminha para uma particularização maior e para a abrangência de grandes temas sociais. E de, é claro, reivindicações novas, as chamadas reivindicações da pós-modernidade,
que são as reivindicações dos temas que até então existiam, claro, mas eram trabalhados de outras formas, quase sempre ou num ambiente muito acadêmico ou num ambiente muito restrito, que é a questão do preconceito, que é a questão da violência, a violência contra a mulher, que é a questão das minorias, a questão dos indígenas, as questões ambientais, como o indivíduo foi convocado a se posicionar. A grande maioria das pessoas não se preocupavam com este posicionamento, por mais que sentissem os problemas. O preconceito era sentido pelas pessoas afrodescendentes. É claro que elas percebiam, mas a informação do quanto isso é estrutural, que é o que a gente discute muito hoje, né, o preconceito estrutural, passa a ser notificado, passa a ser detalhado, passa a ser apresentado. Né? Os infográficos nos jornais ganham força. A ideia de simplificar os dados, de trazer conotações quantitativas e explicativas sobre determinados temas, que é uma coisa comum que vocês vão lidar constantemente com esse processo. Então existe uma mudança, e essa mudança está em curso. Né? É muito difícil a gente tentar dimensionar aonde efetivamente essa mudança vai dar, aonde efetivamente isso vai gerar alguma coisa no futuro. Vamos fazer uma previsão. Né? Complicado, é muito complicado. O que é importante que vocês entendam é que isso está em curso e que vocês fazem parte desse curso histórico, dessa reformulação do que é comunicar, do que é atingir as pessoas no tempo e espaço em que elas estão, e principalmente entender o papel do comunicador, que é muito mais significativo como agente social, mas ao mesmo tempo não é mais seguro e constante como era no profissional do passado. É aquilo que nós comentamos, né? Formado para um determinado tipo de prática profissional, você aprendia as técnicas do jornalismo, como construir seus textos, o que é um release, você aprendia o que é um briefing, você fazia as peças publicitárias, entendia toda a lógica, né, de método, de construção da estrutura da comunicação, que está se renovando constantemente, está mudando constantemente. E hoje o envolvimento desse profissional é muito mais com o feeling que ele tem, a capacidade de resposta que ele tem, de criatividade. Não que você vai abandonar alguns critérios importantes da construção textual, do papel significativo e o papel importante dos símbolos, dos significados, dos significantes, a ideia fundamental do que é a psicologia das cores, o posicionamento dentro de um site. Vocês sabem isso, tem aquele sistema de calor de busca nos sites, que você pode ler como é que as pessoas tendem a olhar mais para um lado ou para o outro, qual o tipo de cor que chama mais atenção dependendo da proposta do que é o tema. Tudo isso é uma coisa muito bacana, mas é uma coisa muito dinâmica. Não é mais uma verdade absoluta, que sempre será. De repente, o reverso disso também muda. E aquilo que a gente conversou um pouco também. Se você pegar os próprios personagens publicitários, a própria estética do personagem da propaganda, a própria estética daquele que vende o produto, ele se humaniza, ele é um homem comum, é uma pessoa comum. Mais do que nunca agora, a gente está falando de gente como a gente. E essas pessoas querem se sentir incluídas, nem que esteticamente, né, valorizadas, mas que se sintam efetivamente incorporadas ao bem e o produto que consomem. Essa nova forma de entender, de olhar, movimenta as pessoas, cria um sentido, um significado, uma emotividade, cria uma certa valorização, empolga, gera atitudes para que as pessoas possam, de repente, com suas ações, construírem a possibilidade de terem mais ativas socialmente. Então fica bacana ser como eu sou. Antes, o que eu era, um monte de defeitos. Não tinha o peso ideal, não tinha o rosto ideal, não tinha o corpo ideal, não tinha a voz ideal, não tinha a idealização do ser perfeito. Agora eu humanizo o ser humano. Como a gente vê nos filmes, a humanização dos heróis. Né? Quanto mais o filme humaniza as pessoas, quanto mais os temas, as séries humanizam as questões, mais identidade elas criam. Né? Eu vi uma série hoje, que a minha filha estava assistindo, de uma moça que joga xadrez. É uma série de uma moça que era órfã, foi adotada e virou uma grande enxadrista e vence um campeão mundial. A história se passa na década de 60. Se você parar para pensar, quando que uma história de uma mulher enxadrista jovem e seus dilemas pode se transformar numa propagação de valor, de ideia. Isso é uma coisa que se constrói, isso é uma coisa possível. Há público para. E as pessoas se identificam com essas questões. Então você tem uma reformulação muito grande do que é a imagem, do que é o espaço, do que é a dedicação a esse espaço e essa forma de ambiente. Então a minha conversa com vocês hoje é um pouco para reforçar o que a gente já falou na nossa aula de ontem. E mais uma vez agradecer a vocês. Obrigado por tudo, pelo carinho, pela demonstração que vocês deram aí de respeito pelo meu trabalho. O respeito é recíproco, o carinho é recíproco.
sucesso na vida profissional de vocês e a gente se encontra. Um forte abraço.